O Renault Kardian, sem sombra de dúvidas, é um dos principais lançamentos da marca em anos no Brasil. Um carro que ficou muito bem acertado, motor bom, câmbio bom, design muito bonito, o francês gosta de inovar, né? E preços competitivos. E agora nessa linha 2025 ele ganhou uma versão mais de entrada com câmbio manual de 6 velocidades. Afinal de contas todo mundo falou, podia ter um Kardian turbo manual, podia ter tal carro turbo manual. Tá aí, a resposta da Renault é exatamente esse produto, que é só manual praticamente, porque todos os equipamentos dele cumprem muito bem o seu valor, que eu já vou contar para vocês. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou mostrar para vocês tudo sobre o Renault Kardian 2025 Turbo com câmbio manual de 6 velocidades. Roda a vinheta e vamos lá! Bom, o Renault Kardian no Brasil, ele usa praticamente a mesma plataforma do Sandero na Europa, a CMF-B. Porém aqui ela tem uma pequena diferença que ela se torna modular. Enquanto lá na Europa você tem a CMF-B para modelos compactos como esse, você tem outros modelos, né, que são maiores, como o Duster futuramente e uma série de coisas. Mas no Brasil ele vai manter a mesma CMF-B para você aumentar ou diminuir o tamanho da sua plataforma, tanto no comprimento e na largura. Daí vai dar entrada a outros dois modelos, como a picape e também o novo Duster, que serão carros com nomes completamente diferentes no Brasil, assim como o Kardian. O Kardian ele não recebeu o nome de Sandero porque a estratégia da Renault é tirar a história da Dacia de lado e lançar novos produtos Renault, mas para mercados emergentes, por exemplo. Então por isso que esse modelo não é um Sandero Stepway na verdade, mas sim o Renault Kardian para desassociar a era Dacia aqui no Brasil. E como eu falei para vocês, a vantagem desse carro é o câmbio e o preço. R$106 mil para você ter essa versão Evolution super bem equipada. Então pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Isso é extremamente importante aqui para o engajamento do Falando de Carro, porque só dessa forma o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo, enquanto o Felipe tá me gravando ali atrás. Pode vir aqui, eu já te atrapalhei no vídeo lá, você vai vir aqui. Quem não conhece, eu duvido muito. Opinião sincera, muito bem, enquanto seu amigo tá passeando, né? Ah, cara... Vida boa pra caramba, hein? Ele tá lá nos Estados Unidos curtindo, eu tô aqui trabalhando, né? Você vê, né? Alguém tem que pagar as contas. Alguém tem que cuidar da lojinha, né? Tem que cuidar da lojinha, claro, né? Então, pessoal, Felipe, o que você achou? Você já gravou, o que você achou? Cara, eu gostei bastante do carro, achei um carro muito acertado. Gostaria que o preço fosse menor, sem a menor dúvida, mas tecnicamente falando, ó, tá show de bola. Se vocês duvidam, vai lá, faz um test drive que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Claro, é um carro para quem gosta de câmbio manual, né? Exato. Não espere o conforto do câmbio automático, porém tem um custo menor a longo prazo, talvez médio prazo, e principalmente um custo de combustível também mais interessante. E já era bom no automático, ficou melhor ainda no manual. Exatamente, esse câmbio aqui deixou o carro muito econômico, me surpreendeu, deixou o carro esperto. Não achava o dupla embreagem manco, já andava bem, mas aqui você tem uma pegada mais... você dirige o carro, né? O segredo é o escalonamento do câmbio, tá muito boa. A primeira, segunda e terceira marchas curtinhas, quarta marcha perfeita para uma reduzida na estrada e uma ultrapassagem com segurança, quinta e sexta para economia de combustível. Ó, Renault, acertaram. Ficou filé mesmo. Ficou. Felipe. Valeu, Renato. Valeu, obrigado. Cara. Bom, assistam também o vídeo do Opinião Sincera, que põe vídeo todo dia quase, né? Quase na televisão já, né? Todo dia. Podia ter o glamour da TV, mas tudo bem, né? Estamos no YouTube. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações. Se você já atualizou o YouTube, já aperta o botãozinho do hypar aí. E agora vamos aos detalhes do Renault Kardian Evolution com câmbio manual. Então aqui na parte dianteira você não tem nenhuma mudança significativa comparada às versões topo de linha do Kardian. Até porque o modelo ele tem essa estratégia de ser barato, vamos dizer assim, ou com preço acessível. Então, ele tem o DRL aqui em LED, certo? Com luz de seta em LED também, e farol alto e baixo por espelho aqui na parte inferior. Essa versão não conta com sensor de estacionamento dianteiro, mas na minha opinião, como é um carro pequenininho, né, fácil de você mexer, né, de transitar por aí, é muito fácil de manobrar ele, mesmo com a direção elétrica, então é um carro muito gostoso no dia a dia. Essa versão não conta com luz de neblina aqui na parte inferior, e ele tem toda essa parte aqui em plástico preto, porque dessa forma você barateia o custo do projeto, barateia o pós-venda e uma série de coisas, mas não desabona o design do carro, eu acho ele muito bonitinho. Por aqui nós temos o enorme e novo símbolo da Renault,
com esse acabamento cromado que liga aqui ao DRL do carro, né, que faz um visual bem bonito. Eu só acho que a Renault poderia colocar cores novas pra gente gravar, né, porque a gente já gravou, acho que uns 3 ou 4 cards, todos são laranjas, né, então parece que a gente sempre tá gravando o mesmo carro. O capô tem esse design aqui, né, bem bonitinho, faz esse abaloado aqui bem na região do símbolo e tudo se concentra na parte inferior do carro para chamar bastante atenção, na verdade, né. Eu acho o design do Kardian muito bonito na parte externa, até mais bonito do que o Pulse em alguns aspectos. E vocês, preferem o Kardian ou o Fiat Pulse? Mecanicamente, a única coisa que muda é o câmbio. Então é o mesmo 1.0 turbo de 3 cilindros com injeção direta de combustível. Gera 125 cavalos de potência quando abastecido com etanol, cerca de 5 cavalos a menos comparado ao Pulse. Porém, você tem mais torque aqui. São 22,4 kg de torque máximo, também com etanol. O seu 0 a 100 não foi revelado e ele usa o câmbio manual de 6 velocidades. Mas a título de curiosidade, esse modelo aqui que vocês estão vendo com câmbio manual deve ter um 0 a 100 muito próximo do que é o automático de dupla embreagem, que é de 9,9 segundos, de acordo com a Renault, tá? Então, eu acho que o 0 a 100 deve girar nisso daí, entre 9,5 e 10,5, não deve ficar longe disso. Eu acho uma proposta muito interessante. Esse câmbio é bem justinho, bem gostoso de você cambiar, as respostas são rápidas ao pedal, então realmente ficou um conjunto muito bem acertado, tá? A gente conta isso depois na experiência de dirigir, mas gostei bastante. A única questão é que a entrada de ar fica mais ou menos aqui, tá? Então tome cuidado aí com áreas mais alagadas, coisas do tipo, porque a entrada de ar é um pouco baixa na minha opinião, então só prestar um pouco de atenção nesse sentido. Mas eu acho que poderia ter uma capa de motor aqui, né? Tanta fiarada, cabo, duto aparente, né? Eu acho que se tivesse uma capinha de motor ficaria mais bonito e daria uma aparência melhor para esse carro. Ele conta com varetinha, ou seja, não é mola a gás, mas tem uma manta acústica que ajuda bastante, tá? É um carro super silencioso ao rodar, a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês também. De perfil, as suas medidas são as mesmas, não muda nada, nem no comprimento, nem na largura, nem na altura, até porque só colocou um câmbio diferente aqui. Mas é na lateral que a gente vê que se trata de uma versão um pouco mais básica, no caso a Evolution, porque ele conta com calotas, tá? Isso aqui não é roda de liga leve, ela é bem vazada, você mal percebe que existe uma roda de aço atrás, mas aqui ó, calotinha de plástico, tá? Com pneus 205, perfil 60, de aro 16. Esse perfil 60 ajuda muito no conforto e a suspensão também é muito bem calibrada. Por quê, pessoal? No primeiro carro eu já tinha experimentado isso. É um carro durinho, mas confortável no dia a dia, não faz barulho de suspensão, é um carro extremamente bem feito e bem pensado para o Brasil. Por isso que eu falei desde o primeiro Kardian, é uma compra. Quem leva esse carro para casa não se arrepende, tá? É um carro muito gostoso. Temos esse detalhe na caixa de roda aqui, né, que passa pela parte superior, a inferior e vai até a traseira também, compondo esse visual mais aventureiro para o carro. Nós temos um retrovisor pintado em black piano com repetidor de seta, e essa versão não tem o teto Biton na realidade, mas temos um REC aqui na parte superior, que a Renault fez uma coisa muito legal com esse REC. Ele é modular. Então ele está na transversal, que você pode colocar na transversal ou na horizontal. Por quê? Você tira essa capinha aqui e desparafusa ele. Então dessa forma você tem aquele conceito de carrinho SUV e tal, mas você consegue colocar ele nas transversais em paralelo assim, para você colocar uma bicicleta ou o que você quiser. Então eu achei uma estratégia muito legal que a Renault desenvolveu aqui com o Kardian. Então essa parte superior é muito bem bolada. Temos a anteninha ali na parte superior também, e aqui na traseira são freios a tambor, não conta com freio a disco nas 4 rodas, é só ali na dianteira. Ele também não tem aquela chave presencial, né, e uma série de coisas, então você tem que trancar pela chave e destrancar pela chave também. Você não tem o keyless, nem aquele sensor de presença, e ele também não tem o sistema ADAS, ou seja, ele não conta com sensor de ponto cego. Mas agora vamos aqui na traseira para vocês saberem se tem alguma coisa de diferente ou não nessa versão com câmbio manual. Bom, pessoal, aqui na parte traseira não temos muitas diferenças, tá? A lanterna continua com a sua assinatura em LED aqui, que faz um efeito bem legal. É uma lanterna no estilo cristal também, com a nomenclatura Renault. Porém, essa peça aqui não acende, tá? É só um refletivo mesmo. Mas, no mais, você tem tudo halógeno. Luz de seta, luz de ré, luz de freio, são halógenas. Só a luz de posição é em LED nessa versão. Nós temos aqui sensor de estacionamento traseiro, certo? E só. Nós não temos, aliás, temos sim, a câmera de ré fica posicionada aqui. Eu sempre esqueço que a Renault camufla, né, a sua câmera de ré aqui no símbolo da marca,
e a nomenclatura Cardian fica centralizada aqui. Bom, por aqui nós temos desembaçador, limpador, não há uma espécie de aerofólio, né, nessa versão, nada do tipo. É bem mais tranquilo mesmo o design desse carro, mais sutil. E notem que você tem uma área plástica bem grande aqui. Como eu disse, isso facilita muito o pós-venda do carro, né? Evita pedriscos e uma série de coisas. Então é muito mais barato de você manter um para-choque desse tipo assim no caso. Bom, o seu porta-malas é de praticamente 300 litros, um porta-malas bem considerável por sinal e muito bem aproveitado. Isso porque as caixas de roda aqui são bem retas, então realmente você tem um baú e consegue aproveitar bastante isso. Você tem bancos bipartidos e aqui nós temos o forro lateral em carpete que eu gosto bastante, tá? Isso diminui barulheiras e uma série de coisas, então é muito mais, acusticamente falando, melhor na minha opinião, quando você tem o forro aqui em carpete e não em plástico, né? Isso é o que eu acho. Na parte inferior, nós temos um step temporário aqui, tá? Então um stepzinho temporário normal mesmo, mas eu acho que uma das maiores vantagens do Cardian perante ao Pulse é justamente o seu espaço de porta-malas. Aqui o aproveitamento é muito maior. Porém, aqui em cima eu acho muito simples, porque tudo isso daqui, ó, é em plástico daqui em cima, né? Só cobrindo praticamente a tranca, né, do porta-malas e o limpador. O resto, ó, fica com tudo a lata aparente. Eu acho meio feinho isso, sabe? Poderia colocar um plástico um pouquinho maior aqui pelo menos, né? Para disfarçar, deixar o carro com uma pegada um pouquinho mais bem construída. Mas realmente, ó, o plástico é mole, tá vendo? Então eu acho que aqui em cima poderia ter um trabalho um pouco maior, na minha opinião. Lembrando que ele tem porta-sacolas e também temos uma iluminação ali amarela, tá? Mas no geral, eu acho muito bonito o design aqui do Cardian. Ele é um carro muito bem resolvido em linhas, realmente tem uma identidade própria, nunca vai lembrar um modelo romeno como o Sandero, por exemplo. Então aqui a Renault trabalhou muito bem para que ele tenha um design único e nunca se assemelhe ao seu primo europeu no caso, mas sim um produto pensado para o mercado brasileiro. Vamos então aqui à parte interna para a gente recapitular como que é o Renault Cardian. Então nessa versão mais básica, tudo em plástico duro aqui, tá? Então não temos acabamento nessa região, por aqui também sem acabamento em material macio, no apoio do cotovelo. Os vidros elétricos são automáticos em todas as portas e nós temos aqui esse detalhezinho prateado, porém tudo em plástico duro, tá? Tudo em plástico duro. Internamente, os bancos são em tecido, tá? Não tem revestimento em couro nem em parcial. Tudo em tecido, e você tem um espaço bem generoso para 5 ocupantes, tá? É um hatch que realmente tem um bom espaço interno e um aproveitamento interessante. Então, pensando num carro de família, né, que você precisa de um hatch ou um SUV compacto como esse daqui, familiar, eu acho que ele é o que mais oferece espaço interno, sem sombra de dúvidas. Outra coisa é que ele não tem nem saídas de ar, nem tomadas USB para quem está sentado aqui atrás. Então, ele deve bastante nesse sentido. Tudo bem, é uma versão básica, mas deveria ter, né? Se os concorrentes colocam, eu acho que a Renault deveria colocar aqui. Mas eles investiram muito em segurança. Você tem airbags nos bancos, nas laterais e frontais também. Ou seja, são 6 airbags, além de freios ABS e controle de tração e estabilidade. Então, no quesito de segurança, ele cumpre muito bem. A ergonomia do carro também é muito boa, tá? Você tem uma boa relação aqui com a altura do teto, você se encaixa bem no carro, você não se sente apertado dentro do Cardian. É realmente um ponto muito positivo nesse carro aqui, é o espaço interno. A aparência interna a gente vai contar daqui a pouco, mas vamos mostrar o que tem ali na parte dianteira do carro. Aqui na dianteira o acabamento é praticamente igual, tá? Então o banco é revestido em tecido com essa costurinha vermelha. Temos ajuste de altura aqui do carro que eu acho muito bom, porque como ele deriva de um hatch, você consegue sentar muito baixo no carro, como se você estivesse num hatch afinal de contas. Agora se você quer aquela impressão SUV e tudo mais, você consegue erguer o banco e ter uma posição muito mais alta. Ou seja, eu acho que para pessoas altas, no caso, você se encaixa muito bem aqui no Cardian. Lembrando que ele tem ajuste de altura e profundidade do volante também. E a porta aqui é levemente mais bem acabada, tá? Porque aqui é em material macio, no apoio do cotovelo. Temos o retrovisor com ajuste elétrico, porém não há rebatimento automático, certo? E a maçaneta é prateadinha, porém aqui em cima, ó, você não tem acabamento, nem a iluminação ambiente que é oferecida na versão topo de linha, por exemplo. Mas para mim a grande vantagem do Cardian é realmente sua ergonomia. Você consegue se ajeitar muito bem aqui, você se encaixa, senta baixo, senta alto, consegue pilotar ele. O câmbio está numa altura muito boa, sobretudo também. Então assim, o acerto do carro de ergonomia é fora do normal, sem sombra de dúvidas. E agora eu vou mostrar para vocês aí o que tem e o que não tem aqui na parte interna desta aqui que é a versão Evolution com câmbio manual.
Então bora lá, pessoal, para a parte interna aqui do Renault Kardian para vocês verem como que é a versão manual. Essa é a chave do carro, certo? Com o novo símbolo da Renault posicionado aqui. E para a gente dar a partida no carro, você tem que sempre pisar na embreagem, mesmo porque, ó, uma curiosidade, ó, se você dá a partida com ele assim, tá vendo, ó, sem estar engatado, ele liga sem pisar na embreagem. Porém, se você está com o câmbio engatado, por exemplo, aqui, ó, e der a partida, ele não vai deixar, ó, tá vendo? Ele pede para você pisar na embreagem, tá? Então, uma curiosidade aí para vocês, mas se eu desengatar, ele vai ligar normalmente. Então, vamos lá. Volante aqui, sem revestimento em couro, tá? O volante simples mesmo, base levemente achatada, com esse acabamento em black piano aqui na parte superior e o novo símbolo da Renault. Por aqui, comandos de piloto automático e limitador de velocidade, aqui você seta ele. E aqui, comandos do painel de instrumentos. E aquele comando satélite aqui, para você mexer no rádio, por exemplo, né? E CarPlay, Android Auto, tudo por aqui. Por ali nós temos o painel de instrumentos em LCD, que eu já vou mostrar para vocês. E todo o console é em plástico duro, tá? Tudo em plástico duro aqui no Renault Kardian, não tem nenhum material macio, com exceção das portas e o banco, tá? O resto é tudo plástico duro nesse carro. Nós temos este acabamento em black piano, posicionada aqui, certo? Nós temos a forração aqui em plástico duro, aqui plástico duro também, e aqui alguns comandos, trava das portas, pisca-alerta, certo? Aqui você tem sensor traseiro para desativar e a função eco do câmbio para deixar o carro ainda mais econômico. Na parte inferior, nós temos comandos do ar-condicionado digital de uma zona, então ventilação, temperatura e aqui direção do ar, ativação do ar-condicionado, desembaçador traseiro e dianteiro e aqui recirculador. Mas na parte inferior, tomadinha 12 volts, duas tomadas USB, uma tipo C e uma USB normal, um porta-objetos, que na versão topo é carregador sem fio, e aqui a manopla do câmbio manual de 6 velocidades, que é uma manopla bonita, uma manopla de respeito, hein? Gostei da manopla desse carro, engates, pessoal, bem curtinho, ó, olha isso. Engate curtinho, não é como o da Hyundai ainda e como o da Volkswagen, que são mais curtos, mas aqui você tem realmente uma resposta rápida com o câmbio. Gostei bastante disso, tá? Por aqui o console com dois porta-copos, porta-objetos aqui e freio de mão normal, tá? Não tem freio de mão eletrônico nessa versão aqui que vocês estão vendo. Uma curiosidade é que aqui, ó, sai um detalhezinho de ar-condicionado, tá? Para refrigerar aqui o telefone. Porém, nessa versão que não tem carregador sem fio, isso daqui fica fechado, mas na versão topo você tem aquilo lá, né, para refrigerar. Saídas de ar na parte superior. A central multimídia eu achei o ponto mais negativo do carro, tá? Porque ela é pequena e muito básica e ela quando esquenta no sol ela fica lenta e às vezes trava. Mas conta aí com comandos, né, de configuração do carro, por exemplo, certo? Você tem demais configurações aqui de outras funções do carro, como áudio, tela, né, brilho, Apple CarPlay e Android Auto, lembrando que ele é sem fio, como vocês estão vendo aí em funcionamento, telefonia, mídia e rádio, né, fica tudo posicionado aí também. Mas eu acho a tela meio escura, muito reflexo, tá vendo? Ela dá reflexo com muita facilidade, então eu acho que isso daqui é um ponto que a Renault deve melhorar nas próximas versões, tá? Conta com temperatura aqui, relógio, informação da bateria quando conectada aí com o CarPlay e com Android Auto. Tá vendo? Aqui você apaga a tela, por exemplo, mas eu acho que essa tela aqui deveria ser um pouco melhor. Essa tela, por sinal, pessoal, é a mesma dos modelos da Dacia, tá? Tanto é que ela tem um suporte de celular aqui, ó, que é disponível na versão gringa do carro, né? E aqui ele não possui isso por causa do CarPlay e Android Auto sem fio. Então, você tem a parte superior aí, o volante tem ajuste de altura e profundidade, como eu disse para vocês. Por aqui a gente desativa o Start-Stop, aqui ajuste de altura do facho do farol. Ele tem aquela seta Comfort Blinker, né, que a gente chama de seta conforto. Então aí o Comfort Blinker. Por aqui nós temos só o limpador sem temporizador. E aqui os comandos, né, de mídia, como eu falei para vocês. Ó, tá vendo? Você tem a roldaninha aí e mexe na troca de estação e uma série de coisas. Por aqui nós temos o painel de instrumentos em LCD, certo? Com algumas informações aí de TPMS, consumo, tá vendo? Mas não tem informação de rádio, tá? Você só troca para esses dois temas. Um mais minimalista e esse daqui, né, um pouquinho mais completo, com conta-giros do jeito que vocês estão vendo aí, tá? Então, uma tela simples, mas pelo menos é uma tela de LCD, né? Para pensar que o C3 nem isso possui, né? É só um mostrador digital. Então aqui você tem um carro um pouco mais completo nesse sentido. Lembrando que ele não tem retrovisor fotocrômico, tá? É simples. Aqui nós temos uma iluminação amarela mesmo, tá? Por aqui nós temos um parasol com espelho sem iluminação, tanto para o passageiro quanto para o motorista, tá? Tudo mais simples mesmo aí, na verdade, e aqui um pouco mais do console
para vocês visualizarem. Então é isso, pessoal. Agora vamos dar uma volta com o carro e eu vou mostrar para vocês aí como é dirigir esse carro, porque olha, eu gostei muito mesmo, tá? Carro muito bacana. Então se inscreva no canal, deixe o like e vamos às impressões de dirigir do novo Renault Kardian Evolution com câmbio manual, né, e motor turbo. Bom, pessoal, vamos começar a dirigir aqui o novo Renault Kardian com câmbio manual de 6 velocidades. E olha só, uma coisa que me surpreendeu muito, que eu vou contar daqui a pouco, é consumo de combustível. Esse carro ficou muito econômico e é bem gostosinho de dirigir, né? Todo mundo fala, ah, eu queria um carro turbo manual, ah, eu queria um Polo turbo manual, eu queria um Onix turbo manual, eu queria um Kardian turbo manual. Pronto, tá todo mundo lançando câmbios manuais porque vocês querem. E é uma forma também de você conseguir um pouco mais de preço. Por isso esse carro custa 107 mil reais praticamente. E eu achei ele muito bem equipado, tá? Na minha opinião, não tá faltando nada do essencial aqui para esse produto. Mas vamos falar como é andar com esse carro com câmbio manual na realidade. Como já era de se esperar, esses modelos turbo manuais, eles têm um gap ali embaixo das rotações que deixa o carro muito fraco. Então assim, para você andar no dia a dia com ele, se você gosta de uma pegada um pouco mais rápida, gosta de andar um pouco mais acelerado, vamos dizer assim, é sempre bom você manter o carro acima de 2.000 rotações, porque abaixo disso, realmente o carro fica um pouco mais fraquinho, você percebe a ausência da turbina, então é como se você estivesse em um carro 1.0 aspirado. O carro é bem manco até 2.000 rotações, mas depois disso, ele vai muito bem. Ele anda bem, ele é um carro gostoso. Lógico, é 3 cilindros, é um carro que vai acabar ali praticamente em 5.000 rotações, então ele trabalha bem de 2 a 4.500 giros, é onde você tem a faixa de torque muito boa para trabalhar tanto na cidade quanto na rodovia. E aqui, ó, agora eu estou em sexta marcha, a 120 km por hora praticamente, né, a menos de 2.000 rotações, fazendo 15,8, agora subiu para 15,9 quilômetros por litro. Então esse casamento deste novo motor 1.0 turbo com este câmbio manual de 6 velocidades deixa ele tão econômico quanto o modelo de dupla embreagem, na minha opinião até mais econômico se você quer saber, e deixa o carro um pouco mais esperto. Mas vou te falar, aquele câmbio de dupla embreagem do Kardian não era ruim. Se aqui tivesse uma opção manual versus uma CVT, por exemplo, eu ia falar que era muito negócio. Mas o câmbio de dupla embreagem da Renault trabalha muito bem. Vai mais de confiabilidade. Aqui você tem um câmbio manual, a chance de quebra desse carro aqui é mínima, perto de um modelo de dupla embreagem, isso é natural. Mas, para quem gosta de uma proposta esporte, né, gosta de cambiar, mandar no carro, aqui vai muito bem. A coisa interessante nesse carro aqui, por exemplo, é que você consegue trabalhar ele praticamente em segunda ou terceira marcha dentro das grandes cidades, né? Dentro de grandes centros, assim, no trânsito do dia a dia, sem passar aperto. Não é um carro que você tem que ficar trocando de marcha o tempo inteiro. Numa saidinha, assim, num cruzamento, você já consegue manter segunda, troca para terceira e ele fica bem ali. Essa relação da terceira, até que ela é longa para um carro 1.0 e você consegue dosar muito bem o dia a dia, praticamente trabalhando só em segunda e terceira marcha, sabe? É bem tranquilo mesmo. Na estrada, você realmente consegue usar a sexta marcha, ele é um overdrive muito presente, na verdade. Alguns modelos com overdrive fica manco, né? Mas em boas rodovias, como a gente está aqui agora, né, na Castelo Branco, sentido interior de São Paulo, você consegue deixar ele em sexta marcha e andar em sexta marcha por um bom tempo, né? Porque como ele fica ali perto de 2.000 rotações, ao menor toque do acelerador você já tem a potência de novo disponível. Então você não precisa reduzir uma marcha. Lógico, se você quiser fazer isso para uma ultrapassagem um pouco mais rápida e tudo mais, você consegue. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, 110 por hora, ele está mais ou menos 1.500 giros. Se eu vier aqui, ó, e jogar uma quarta, ó, o carro sobe para quase 4.000 rotações e ele começa a embalar, ó, vem até o Compass do meu lado aqui, para vocês terem uma ideia, tá vendo, ó? E a relação da quarta é bem longa, ó, ele anda muito bem. E aí aqui, ó, quase 6.000 giros, você vem em troca, ó. E aí você consegue andar muito bem com ele, ele embala bem. E aí você vem e joga a sexta marcha e deixa o carro fazer o resto. O bom desse carro aqui é que ele tem um motor muito bem isolado, você não escuta muito o barulho do motor funcionando, mesmo sendo 1.0 3 cilindros.
Vibração do motor é praticamente nula também, ao contrário do Kwid. Aqui é um carro muito mais bem acertado nesse sentido. E barulho do vento também é mínimo, só acima dos 120 km por hora. Então, assim, a receita do Kardian é muito boa. Esse carro é uma compra de fato. Quem compra o Kardian acho que não se arrepende. O que pega no Kardian, na minha opinião, o que eu falei durante o vídeo na parte de detalhes do carro, é padrão de acabamento. Sabe, o Kardian ele deve um pouco nesse sentido, porque são materiais bons, de excelente qualidade, mas a aparência dele soa mais simples do que o Pulse, por exemplo, né? Lembrando que a Fiat consegue promoções surreais também, e isso atrapalha bastante as vendas do Kardian. Mas ele realmente aparenta um plástico que poderia ser melhor, na minha opinião. Mas o produto por si só é muito boa. A qualidade de construção desse carro é excelente. É um carro que segue um padrão europeu de construção. Lembrando que essa base também faz produtos Renault de verdade, né? A gente fala que esse carro não é Renault porque é uma base vinda da Dacia, né? Vinda de uma parte romena da Renault, né? Na verdade. E com isso, você tem um projeto um pouquinho mais simplificado. Então, sim, ele é uma grande derivação do Sandero, não tem como a gente esconder isso. Inclusive, sua plataforma também é praticamente a mesma de um Sandero, mas a própria Renault usa essa base para fazer produtos da Renault, como o Clio, por exemplo. Então, assim, não se trata mais de só uma marca romena barata, né? Isso foi-se, acabou-se esse tempo, né? Essa nova Renault traz produtos melhores. E o Kardian é uma prova disso. Esse carro ele é muito bom, ele é muito bem construído, super bem acertado. A suspensão é impecável desse carro também, porque é uma suspensão durinha, mas ela é gostosa, ela não é mole, né? A gente estava de C3 U agora, né? Antes de eu vir gravar esse carro. E o C3 ele tem uma suspensão muito gostosa para passar na buraqueira, mas ela é muito mole para você andar na estrada, sabe? É um carro que flutua, acaba sendo ruim em alguns pontos. Aqui, pelo fato de você ter um carrinho um pouquinho mais firme, do jeito que o brasileiro gosta, traz essa confiabilidade para você acelerar em curvas, para você acelerar em retas, em andar em rodovias com esse carro sem nenhum problema. O conjunto é muito bem acertado, isso me impressionou bastante. A Renault realmente acertou em cheio com o Kardian. Ele é um excelente produto, mas a gente sabe que ele poderia ser um pouco melhor em alguns aspectos, né? É inegável, mas de fato eu gostei bastante do Kardian. É um carro muito bom mesmo, pessoal. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? São rápidas impressões aqui com o Renault Kardian, mas é um carro muito econômico, que anda muito bem também e cumpre o seu papel de ser um carro gostoso pro dia a dia, tá? Um carro muito bom mesmo. Então, pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações. Isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro, tá? Sem vocês, o Falando de Carro não existia, então eu conto com vocês em deixarem o like no vídeo, ativar as notificações, porque dessa forma o YouTube entende que vocês gostam aqui do nosso conteúdo, certo? Então se inscreva no canal, deixe o like, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.